Olá, hoje eu quero falar sobre a pensão alimentícia e o que realmente acontece com o homem no divórcio. Esse é um tema muito sensível e os homens eles sempre ficam muito amedrontados e preocupados com a parte da pensão alimentícia. Quanto vai ter que pagar de pensão alimentícia para os filhos? Se terá que pagar pensão alimentícia para a ex-mulher caso ela não trabalhava? E como que vai se dar tudo isso. Então eu tenho aqui para falar hoje com vocês alguns tópicos muito importantes em relação a esse tema. O primeiro deles é como o juiz calcula a pensão. Muita gente acha que pensão alimentícia é com base no percentual do salário para quem recebe como servidor público, ou como militar, ou como seletista. É 30% da pensão, é 40% da pensão. E não é bem assim que funciona. A forma de calcular a pensão alimentícia é fazendo uma planilha de gastos, quanto que custa cada filho, relacionando nessa planilha gastos com moradia, com alimentação, com transporte, com vestuário, com lazer, materiais escolares, medicamentos, enfim, vai colocar uma lista de tudo que é gasto mensal e vai se chegar num valor total ali mensal, que é o custo daquela criança. E com isso, essa vai ser a necessidade de quem recebe alimentos, vai chegar num valor. E aí o pai, ele vai ver a condição financeira dele, a capacidade que ele tem para arcar com aqueles custos, que são os custos de vida que ele já, durante o casamento, ele arcava. Se a mãe trabalhava e também ajudava nas despesas da casa, essa despesa ela vai ser calculada de forma proporcional, porque na pensão alimentícia é avaliado o trinômio necessidade de quem precisa de alimentos, capacidade de quem pode pagar os alimentos e o princípio da proporcionalidade, né, que vai olhar a proporção. Se essa mãe também trabalhava, o trabalho é fora, é a proporção ali, cada um vai pagar a pensão baseado proporcional ao salário. Se a mãe não trabalhava, aí esse pai vai arcar com 100% dos custos do filho, mas não necessariamente vai ser com base no percentual, porque pode ser que esses custos fiquem no valor de 10%, ou em 15%, ou 20%. Então, é definido assim a tabela de despesas e se o pai tem capacidade de pagar aquele estilo de vida, aquele valor que era o que ele anteriormente já vivia no casamento. Então, agora com a separação vai ter mais gastos, porque vai ter que ter uma outra casa, né? Então, tudo vai ter que ser avaliado tudo isso, porque aí vão ser duas casas e os gastos vão aumentarem muito após o divórcio. Então, tem que chegar nesse cálculo aí para ficar um valor que seja o justo e o correto dentro da capacidade financeira de quem paga também. O outro ponto aqui, que é essa questão do como calcula a pensão, é os mitos sobre perder metade de tudo. Né? A pessoa pensa que vai perder metade de tudo, vai pagar a pensão alimentícia, vai ser a metade, e não é assim também que funciona. Desculpa. Essa questão em relação a vai perder metade de tudo na pensão, às vezes se a mulher não trabalhava e ela tem uma idade, né, que entende-se abaixo de 40 anos, que ela pode voltar para o mercado de trabalho, ele poderá pagar uma pensão alimentícia temporária para ela, pelo período de até 2 anos, até que ela consiga voltar para o mercado de trabalho. No caso, fazer algum curso profissionalizante, procurar emprego e começar de fato a trabalhar, a se autossustentar, e aí ela se reinsere no mercado de trabalho. Caso ela já esteja numa idade mais avançada, porque passou muitos anos sem trabalhar fora, então não tem experiência de trabalho, não tem uma formação sólida, é muito difícil para ela ingressar no mercado de trabalho a partir de uma determinada idade, sobretudo a partir dos 45 anos, uma pessoa que nunca trabalhou,
ou que já está há 10 anos, 15 anos fora do mercado, vai ser muito mais difícil ela reingressar no mercado. Então, talvez aí vai ser um caso de uma pensão alimentícia vitalícia, tá? Para sempre, porque se ela não conseguir se reinserir no mercado de trabalho devido a ter passado décadas sem trabalhar e sempre foi sustentada pelo marido, então talvez aí tem que ver essa questão que seja necessário uma pensão vitalícia, a depender também da partilha de bens que tem ou não do casal, porque caso tenha uma partilha de bens razoável, onde ela vai ficar com um imóvel para ela morar e talvez mais algum outro imóvel para ela alugar ou investimentos, dinheiro, aí ela vai ter capacidade de viver de renda, né, de investir o dinheiro e colocar aplicações para dar uma renda para ela, de receber aluguel de algum outro imóvel, e isso também é considerado como renda. Então, aí talvez não seja preciso uma pensão vitalícia, pelo fato de, na partilha do patrimônio, ela ter ficado com imóveis ou com patrimônio, com bens em dinheiro, investimentos, que vá dar para ela um valor para ela sobreviver, para ela viver daquilo. Então, tudo isso tem que ser analisado, se tem patrimônio, se não tem, porque a depender da idade e da condição financeira daquela família, vai ter que ser observado tudo isso na hora de ver a questão da pensão alimentícia para o ex-cônjuge, se vai ser temporário ou se vai ser vitalícia, caso a mulher não trabalhava fora. E, por fim, como revisar ou reduzir pensão. A pensão alimentícia, ela sempre poderá ser revisada quando acontecer alguma modificação na vida das pessoas envolvidas. Então, se por acaso os gastos dos filhos aumentaram, a mãe poderá entrar na justiça para revisar a pensão, para pedir aumento de pensão, caso o pai tenha capacidade financeira para pagar, tá? Da mesma forma, se o pai ele perceber que as despesas dos filhos diminuíram, não são mais aquelas anteriores, que está bem menor, ele também poderá entrar na justiça para revisão, para reduzir o valor, tendo em vista que diminuiu a capacidade econômica dos filhos. Outro ponto é se ele não tem mais capacidade de pagar aquele valor de alimentos. Se ele trocou de profissão, de emprego e está recebendo um valor menor, ou se ele ficou desempregado, é salutar que ele procure um advogado imediatamente e entre com uma ação de revisão de pensão para reduzir o valor dos alimentos, porque ele não tem mais condição de pagar aquele valor. E claro que aquela família, os filhos vão ter que se readequar à nova realidade financeira. Se o pai ficou desempregado, ou se o pai mudou de emprego, ou trocou de profissão e está recebendo um valor menor, ele vai consequentemente pagar um valor menor, então aquela família vai ter que se readequar, baixar o padrão para viver conforme a capacidade do pai. E ele tem que entrar com essa ação para revisionar, para reduzir o mais rápido possível, para ele não entrar num problema de ter o risco de prisão por não pagar os alimentos. Porque se ele começar a dever alimentos porque não tem dinheiro para pagar, ou começar a pagar o valor a menor porque não tem dinheiro para pagar o valor que estava ajustado, sem revisionar a pensão, a mãe das crianças poderá entrar com processo na justiça cobrando aquela pensão sob o risco de prisão. Então, ele poderá ainda ir preso de 1 a 3 meses, caso ele não arque com o valor. Por isso que ele tem que imediatamente procurar um advogado para reduzir o valor da pensão, para que ele não entre num grande problema, uma bola de neve de pensão atrasada, que vai complicar toda a vida financeira dele. Ele vai se encher de dívidas por conta de pensão alimentícia que ele não dá conta de pagar. Sem contar o risco de ir para a cadeia, que é grave, que aí, se ele for preso, aí sim que ele não vai ter condição mesmo de melhorar de vida, de arrumar um emprego ou de conseguir um emprego melhor e tudo mais. Então, não deixe chegar a esse ponto de começar a se endividar, tá? Antes de começar a atrasar a pensão, já imediato, primeiro ato, procurar o advogado, entrar com ação para reduzir o valor, para que o advogado peça já liminarmente, que
para juiz já decretar de pronto que já se reduz o valor da pensão, comprovando que mudou a situação financeira dele, porque ele perdeu o emprego ou porque ele está recebendo um salário menor. Isso tem que ser de imediato para você não se enrolar em dívidas e não ir preso. Então, tome muito cuidado com isso. Eu gosto muito de frisar esse ponto para que vocês realmente vejam a dimensão do tamanho do problema que eu estou acostumada a lidar aqui no escritório. Tá bom? Então, por hoje, o que eu tinha para falar sobre pensão alimentícia é isso. Eu sou advogada especializada, há 19 anos eu trabalho na área. Desde 2007, eu sou advogada na área civil, especializada na defesa de homens em divórcios e na área de família também. E já atendi mais de 6 mil casos. Então, conte comigo que eu poderei te ajudar. Só entrar em contato conosco pelo site do escritório e pelo WhatsApp que está aqui no meu perfil. E entre em contato conosco, teria o maior prazer em te ajudar.